Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos do canal do YouTube, do grupo do WhatsApp, da Rádio ZDK. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço para minha tia Deise e o meu tio Osvaldo aí do Heliópolis. Hoje, áudio de número 9, série Apocalipse Now. Comentaremos hoje a quinta carta, a carta endereçada à igreja de Sardes. Era conhecido como Sardes ou Sardo, tá bem? Uma cidade também situada na atual Turquia, tá bem, meus queridos? Muito famosa pelo seu luxo e riqueza, e parte da sua riqueza era devido ao ouro abundante do rio Pactolo, que atravessava a cidade. A cidade de Sardes foi danificada por um terremoto em 17 depois de Cristo e foi ajudada pelo imperador Tibério na sua reedificação. E como sinal de gratidão ou política, foi edificado um templo dedicado ao imperador Tibério, instituindo assim o culto ao imperador, tá bem? Então, além desse templo, né, existia o templo de Artemis e tantos outros templos pagãos. Apesar de ser famosa pelo luxo e pela riqueza, devido à abundância de ouro ali existente, o que restou de Sardes são somente as ruínas do templo de Artemis, um teatro e um estádio, e alguns outros templos pagãos, tá bem, meus queridos? Só lembrando vocês, meus queridos, que um irmão que nos ouve, ele perguntou se a estátua da liberdade diz respeito à deusa Diana, tá bem? Deusa romana, que no grego é Artemis, tá bem? E lembrando que nessa cidade tinha um templo dedicado à deusa grega Artemis, que em Roma ela é conhecida como Diana, tá bem? Eu disse para ele que não, que a Estátua da Liberdade, doada pelo povo francês aos americanos, é, lembra outra deusa também, é uma referência a outra deusa chamada Libertas, uma deusa romana que é a deusa da liberdade, tá bem, meus queridos? E também lembrando que a Mulher Maravilha, né? Aí do cinema, da DC, também é inspirada em deuses gregos, tá bem? E em lendas gregas, né? Ou seja, na mitologia grega, tá bom? Filha de Zeus, de Afrodite, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Lembrando também que o Superman, o Homem de Aço, também foi inspirado em um personagem muito famoso, tá bom? Assim disseram os seus criadores. Então, o Superman foi inspirado na pessoa de Jesus Cristo da Bíblia, tá bom? Assim disseram os seus criadores, tá bem, meus queridos? E assim também disseram os criadores da Mulher Maravilha, de Aquaman, que são todos inspirados em deuses gregos da mitologia grega, tá bem? Em deuses pagãos. Então nós vimos, meus queridos, que de nada adiantou Sardes, não é, ter luxo, riqueza e glória e ouro. Afinal de contas, hoje só existe como lembrança de Sardes ruínas, meus queridos, tá bom? Então, a glória fundada em coisas materiais é de fato temporária e passageira. Pense nisso, tá bem? Lembre-se disso, é uma lição para nós. Segundo uma tradição existente, Sardes teria sido a primeira cidade da região a receber o evangelho, sobre a pregação do apóstolo João, e também a primeira a desviar-se da fé, e uma das primeiras a cair em ruínas, tá bom? Então, meus queridos,
Iniciando agora a carta, Jesus começa a carta da mesma forma que começou as outras, ou seja, todas. Ele diz assim: olha, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Então, João escreveu a carta ao anjo da igreja. E nós bem sabemos que anjo aqui é um mensageiro de Deus, tá bom? E é um mensageiro humano, tá certo? Então, poderia ser um pastor, um apóstolo, um bispo, tá bem? Então, o Senhor endereçou a carta diretamente ao líder da igreja, tá bem? Continuando. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Meus queridos, Sardes é chamada de igreja morta pelo próprio Jesus. Assim, para ela, ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus. Esta expressão 7 Espíritos refere-se ao Espírito Santo, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, que era a maior necessidade daquela igreja. É o Espírito Santo que dá vida às igrejas. Era, pois, o que estava faltando naquela igreja. Por isso que Jesus já inicia dando a dica, né? Ele diz assim: olha, eu sou aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus, do Espírito de vida, da vida, tá bem? Porque aquela igreja precisava de vida e estava morta. As 7 estrelas, nós já comentamos, né, que são as 7 igrejas que estão na mão do Senhor, né, sobre os cuidados do Senhor, a serviço do Senhor, tá bom, meus queridos? A relação entre 7 espíritos e 7 igrejas significa que o Espírito Santo é aquele que opera tudo em todos, tá bom? Então o Espírito Santo é responsável por guiar, aconselhar, ensinar e operar no meio da igreja, né? E também por vivificar a igreja, tá bem? E aquela igreja precisava de vida, tá bom? Pois ela estava morta, tá bem? Bom, Jesus fez uma crítica à igreja de Sardes, né? Olha o que ele diz: tens nome de que vives e está morto. Então foi Jesus que disse isso, que a igreja parecia estar viva, mas estava morta. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? Tem nome do que vives, de que vives, mas está morto. Bom, vamos tentar explicar, tá bem? O que dizemos ser pode não corresponder ao que na verdade somos. Contudo, o Senhor Jesus não se engana, pois ele pode dizer: eu conheço as tuas obras e o teu interior, como diz o Salmo 139. Meus queridos, tem nome de que vives, significa ter uma vida aparente, tal como uma máquina que agora não tendo vida, funciona como se tivesse, através de suas engrenagens. Então, como igreja, o certo era ter vida, mas ela não tinha. Mas existia a igreja. Tinha o nome de igreja, o nome de cristão, né? Tudo funcionando, mas na verdade estava morta espiritualmente. Na igreja, quando falta o espírito, o homem procura substituí-lo pelas suas organizações humanas, mecanismos humanos, ideias humanas, tá bem? Inventam moda, fazendo shows, tá bem? Então, era uma igreja que era atuante, era uma igreja que estava em constante movimento. Então, parecia que estava tudo bem com a igreja de Sardes, tá bem? As muitas associações dentro das igrejas, ou ministérios, ou grupos dentro das igrejas, tipos de senhores, de senhoras, de jovens, de empresários, de casais, bem como outros, dão vida social a uma igreja morta. Então ela parece estar viva, mas está morta, tal como a igreja de Sardes. Então você entendeu aqui, meu querido, que o fato de uma igreja trabalhar bastante, estar muito atuante, estar aparecendo o trabalho, as pessoas todas envolvidas, desenvolvendo projetos, isso não significa nada, meus queridos. A igreja de Sardes era assim, tá bem? Parecia estar viva, mas estava morta, tá bom, meus queridos? Bom, e qual foi a advertência de Jesus à igreja de Sardes? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante, essa palavra foi dirigida ao pastor da igreja de Sardes.
ou bispo, ou apóstolo, tá bem, meus queridos? Convém lembrar que na parábola do joio e do trigo, o joio foi semeado porque faltou vigilância por parte daqueles que deveriam estar vigiando. Olha o que diz a parábola, Mateus 13, 25. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Se aqueles homens encarregados da vigilância não tivessem dormindo, o inimigo não teria invadido a lavoura de trigo. Estar vigilante ou alerta é condição para não se deixar vencer pelo cansaço e pelo sono. Em Sardes, o mal estava feito. O anjo da igreja falhou. Porém, nem tudo estava perdido, desde que ele atentasse para a palavra de Jesus, que foi: ser vigilante, acorda tu que dorme, desperta do teu sono. E o que diz mais Jesus? Confirma o restante. Uma parte daquela igreja local já havia morrido, mas ainda podia ser encontrado um restante com vida espiritual, porém gravemente enfermo. Esses, se não recebem os cuidados devidos, morrem. Tá bem, meus queridos? A responsabilidade de salvá-los da morte estava sendo entregue nas mãos do anjo da igreja. Para cumprir sua missão, ele teria por certo de fazer o uso da palavra de Deus. Tá bem? Então, mesmo em uma igreja morta, como é o caso da igreja de Sardes e muitas outras igrejas da atualidade, tá bem? Que a princípio estão funcionando, que é uma beleza, mas na verdade espiritualmente estão mortos. Mas mesmo assim, em meio a uma igreja assim, há aqueles, tá bem? Que ainda não morreram, mas estão a caminho. Então Jesus disse para aquele pastor: olha, confirma o restante, fortaleça o restante, não deixe eles morrerem, o que restam, tá bem? Foi o que Jesus pediu para aquele líder, né? Olha o que Jesus diz mais àquele líder: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No caso do pastor daquela igreja, a expressão não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus pode significar sua negligência no que diz respeito à ministração da palavra de Deus, tá bem, meus queridos? Nós já vimos aqui nas cartas anteriores a importância da ministração da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, principalmente na igreja de Éfeso, tá bem? Então, meus queridos, a primeira carta. Então, meus queridos, a negligência do líder, dos pastores, dos mestres, né? Das igrejas, na ministração da palavra, vai custar caro às ovelhas e também para eles no juízo que o Senhor irá fazer no tribunal de Cristo. Isso caso eles chegarem até lá, tá bem? Por falta da palavra, comparado ao pão, muitos que tinham aparência que viviam já estavam mortos. Muitos outros doentes estavam para morrer e morreriam se não fossem medicados a tempo. E pensar que em muitas igrejas tem de tudo em seus cultos, menos a ministração da palavra de Deus. Muitas denominações ditas evangélicas estão mortas. Algumas ainda respiram, mas estão para morrer. Aí o Senhor dá uma outra recomendação: ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda e arrependa-te. Você, quando aceitou Jesus, recebeu alguma coisa. Muitos receberam uma chamada para pregar e não estão pregando, para ensinar e não estão ensinando, para louvar e não estão louvando, não é? Para orar e não estão orando, para auxiliar os pastores e não estão auxiliando, não é? Para contribuírem na obra de Deus e não estão contribuindo, para taparem brechas, mas não estão tapando. Então o Senhor, não é? Disse isto à cidade, à igreja de Sardes, né? Lembra-te, pois, do que tu recebeste e guarda, né? Tá bom? Então eles esqueceram do que eles receberam. Então o Senhor diz: arrependa-te de não estar fazendo a obra que recebeu para fazer, guardar o dom recebido enquanto ainda não o perdeu e aplicar-se para doravante realizar a obra para a qual foi chamado. Esta é a advertência à igreja, aos cristãos de Sardes, tá bem? E olha o que Jesus disse: e se não vigiares, virei sobre ti
como um ladrão, e não saberá a que horas sobre ti virei. O Senhor Jesus continua deixando com o homem a responsabilidade da decisão. O homem pode ou não aceitar a advertência dada por Deus. Tá bem, meus queridos? Então, olha o que Jesus disse: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então, meus queridos, aqui dá a entender que se essa igreja não se arrependesse, não vigiasse, quando Jesus retornasse, ela estaria dormindo e seria pega de surpresa, tá bem? Mas quem está vigilante, o Senhor Jesus não pegará de surpresa. Não importa o dia, e nem a hora, e nem o minuto, se ele pode vir qualquer dia, qualquer hora, de dia ou de noite, ou de tarde, ou no Natal, ou no Ano Novo, ou na Páscoa, pouco importa. Ele estava dando essa advertência porque ele sabia muito bem que se aquela igreja morresse, caísse num sono profundo, tá bem? Sono da morte espiritual, quando ele voltasse, logicamente ela estaria desapercebida, tá bem, meus queridos? Bom, mas Jesus fez um elogio, né? À igreja de Sardes, tá bom? Vamos ver? Ele disse assim, ó: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Então, meus queridos, não contaminar as vestes fala de manter ou conservar a santificação, tá bem, meus queridos? Por isso que está escrito, né? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim, olha: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Tá bem? O óleo representa o Espírito Santo de Deus, tá bem? Que a tua lâmpada não falte óleo, ou seja, que a tua vida não falte o Espírito, tá bem? Então, meus queridos, Jesus, né? É até confortante saber, né? Ser possível não contaminar nossas vestes, mesmo tendo que conviver com aqueles que, dizendo ser crentes, estão espiritualmente mortos, né? Isso até serve de lição para nós, porque hoje a gente dá desculpa para tudo, né? Então a gente vê o irmão errando, a igreja errando, o pastor errando, e a gente pensa que a gente também é, somos justificáveis se errarmos também, tá bem? E na verdade nós vemos aqui que não, pois o fato da maioria da igreja de Sardes errar, pecar, tinha alguns que não o fizeram e Deus elogiou eles, tá bem? Então é possível sim você manter a sua santificação, tá bem? A sua fidelidade ao Senhor em meio a circunstâncias adversas. Ainda que você frequente uma igreja ruim, tá bem? Que você tenha um pastor ruim, não dê desculpa, meus queridos, porque em Sardes o pastor era ruim, a igreja toda era ruim, mas tinha alguns que não se contaminaram. E o Senhor elogiou a atitude deles, tá bem? Então presta atenção, meus queridos, o ensinamento que o Senhor está nos dando, tá bem? Não justifique os seus erros, não ponha a culpa nas pessoas, nem nas igrejas e nem nos pastores. Assuma suas responsabilidades, tá bem? E mantenha suas vestes limpas, tá bom? Não deixe que ninguém contamine, tá bem? As suas vestes brancas, suje as suas vestes brancas. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, o que ele disse? Comigo andarão de branco. Oh, glória, aleluias, né, meus queridos? Então tá bem. Agora, o que que Jesus faz no final da carta, né? Ele, ele faz promessas. Nós vamos ler, tá bem? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas, tá bem? Vestes de santificação, que é a necessidade da igreja hoje, de cada irmão, tá bom? Então ele está garantindo que quando a gente vencer essa batalha
contra o mundo, o mal e o pecado e o diabo aqui nesse mundo, nós seremos revestidos de vestes brancas, de santificação lá na glória. E mais, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, tá bem? Porque quem manter as suas vestes brancas, a sua santificação, o seu nome permanecerá escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, no livro onde se encontra o nome de todas as pessoas que serão salvas e morarão, não é, na cidade santa para sempre e verão o Senhor Jesus face a face. E ele diz mais, né? Olha, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Tá bem, meus queridos? Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que a alegria é tão grande, tá, de Jesus, por esses irmãos que, mesmo que em situações adversas, em momentos difíceis de perseguição ou de contaminação geral da sociedade, eles permaneceram fiel, que o Senhor Jesus, não é como se dizer assim, vai se exaltar por tê-los como servos. E ele vai confessar o nome deles diante do Pai. Vai exaltar esses irmãos diante do Pai, meus queridos. Vai lembrar do que eles fizeram aqui nesse mundo em prol, não é, do Pai, do reino de Deus e também do Filho. Aleluias, glória a Deus. Então, meus queridos, nós terminamos aí a carta de número 5, tá bem? Amanhã voltaremos com a sexta carta. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.